Pensar sobre as relações familiares é pensar sobre relações de cuidado. E o cuidado? O que é o cuidado? Nós vamos ver sobre o conceito de cuidado neste vídeo. Só um momentinho para eu abrir nossa apresentação, o que é o cuidado. Mais uma vez, estamos lidando com um conceito complexo que abrange muitos aspectos, mas para começar a falar de cuidado, existe uma afirmação importante, de que o cuidado é fundamental. Quando eu digo fundamental, vem essa dimensão do necessário, importante, indispensável. E também vem a dimensão de ser um fundamento, uma base, algo que nos funda. Afinal de contas, se nós estamos aqui, se eu estou dando essa aula e vocês estão assistindo essa aula, é porque ao longo de nossas vidas nós recebemos cuidado. O ser humano, ao nascer, para que possa sobreviver fisicamente e também para que possa sobreviver psiquicamente, necessita de cuidados. Os cuidados são fundamentais. Os cuidados, é preciso que alguém nos alimente, é preciso que alguém nos vista, nos agasalhe, é preciso que alguém nos embale para dormir, é preciso que alguém nos abrigue, é preciso que alguém nos se atente à higiene, se atente à saúde, e esses cuidados exigem muito tempo, acontecem continuamente, né? Não é uma tarefa que é exercida e concluída. Não, os cuidados, sobretudo no início da vida, são algo muito intenso, muito contínuo, e sem eles nós não sobrevivemos. Então, se estamos aqui, se sobrevivemos, é porque fomos cuidados, é porque recebemos cuidados. Então, ao falar de cuidado, nós não podemos esquecer o quanto é uma dimensão fundamental. Não sei se vocês já viram uma tartaruguinha, quando a tartaruguinha nasce, a tartaruguinha ela sai do ovinho já com a capacidade para buscar um alimento. E o ser humano? Não. O ser humano, ao nascer, é marcado por uma extrema dependência, uma grande vulnerabilidade, né? Se não há alguém cuidando de nós, nós não sobrevivemos. E essa dependência, essa vulnerabilidade que são tão grandes nos anos iniciais, ela não desaparece. Né? Nenhum de nós vivendo isolado, vivendo sozinho, tem condições de garantir as condições da própria sobrevivência. Nós dependemos de outras pessoas para os alimentos que nós comemos, são outras pessoas que plantam, que cultivam, que transportam, muitas vezes que preparam. Nós dependemos de outras pessoas para os lugares onde moramos, as pessoas que construíram toda a manutenção, toda a questão da luz, toda a questão da água. Tudo isso demanda uma série de relações coletivas. Nós dependemos de outras pessoas em relação à nossa saúde. E isso fica muito, muito claro no contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? Nós dependemos dos profissionais de saúde, nós dependemos também de atitudes de outras pessoas para que as condições de saúde possam melhorar. A dependência é algo que define a experiência humana. Pessoas dependem uma da outra. A dependência, geralmente as pessoas usam como se fosse um termo ruim. Ah, você é muito dependente. Mas a verdade é que a dependência, ela é um traço humano, faz parte de que para nós sobrevivermos e para nós vivermos, nós precisamos estar em relações. E nessas relações existem momentos da vida que são de intensa dependência, que requerem um cuidado mais específico, como o início da vida, né, os nossos primeiros dias, os nossos primeiros meses, os primeiros anos.
A criança, ela não vai sobreviver, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver se ela não for cuidada. O início da vida demanda muito cuidado. A infância e a adolescência como um todo, existe a dependência de cuidados físicos, mas também cuidados em relação à educação, cuidados em relação à saúde, cuidados financeiros, a dependência financeira. Mesmo na nossa vida adulta, existem momentos que nós precisamos de cuidado, por exemplo, momentos que nós adoecemos, quando nós temos alguma deficiência, alguma condição biológica, alguma condição neurológica, algo que precisa de um acompanhamento que demanda necessidades especiais. Quando envelhecemos, pode ser com o envelhecimento, a maior parte das pessoas que tem essa possibilidade, que também é um privilégio, né, de viver mais anos, de envelhecer, quando a expectativa de vida ela vai crescendo, cresce também uma demanda de cuidados quando, com o processo de envelhecimento, algumas limitações físicas surgem, algumas limitações para exercer determinadas tarefas, quando é preciso de outra pessoa para nos auxiliar em atividades cotidianas. Então, são muitos os momentos da vida em que se depende de cuidados de outra pessoa diretamente. Indiretamente, nós precisamos todos os dias, todas as pessoas. E diretamente, alguém que dedique o tempo, se responsabilize por cuidar de nós, desde o início da vida ao nosso envelhecimento, aos últimos dias, nós precisamos de cuidado. Somos, então, não apenas dependentes, nós somos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros, nós dependemos dos cuidados uns dos outros. Então, é muito sintomático, né? A gente vive em uma sociedade que, geralmente, quando a gente pensa em direitos, responsabilidades, compromissos, escolhas, autonomia, a gente pensa em direitos individuais, escolhas individuais, na autonomia individual, como se fosse possível pensar alguém individualmente, como se alguém existisse exclusivamente de modo individual. Para pensar os direitos, para pensar as responsabilidades, para pensar a autonomia e os compromissos, é necessário pensar a interdependência. Mas por que essa interdependência tantas vezes é vista em segundo plano? Por que será? Como que a gente constrói um modelo assim tão forte das pessoas como individualizadas, como individuais? O que será que acontece? Vamos pensando junto. Quando a gente fala de cuidado, existe a questão de quem realiza esse cuidado. Né? Se a gente for imaginar alguém cuidando de nós, vamos pensar, alguém que cuidou de nós lá no comecinho da vida, alguém que cuidou de nós na nossa infância, na nossa adolescência, alguém da família de vocês que está envelhecendo, que precisa de cuidado, ou alguém que tem alguma deficiência, ou passou por uma situação de adoecimento, quem que realiza esse cuidado? O cuidado, quem realiza esse cuidado vai realizar de uma forma contínua. Dificilmente as tarefas de cuidado são algo que você vai, realiza e conclui. Não, existe uma continuidade. E isso requer tempo. Mas, infelizmente, essa tarefa de cuidado contínua, ela é invisibilizada. Inclusive, ela não é nem mesmo reconhecida como um trabalho. Né? Uma pessoa que exerce cuidado, que exerce cuidados com a criança, que exerce cuidados com idosos, que exerce cuidados com alguém da família com alguma deficiência. Se não é um trabalho remunerado, as pessoas podem até perguntar, mas você não trabalha? Né? A pessoa que exerce cuidados com as tarefas da casa, os cuidados domésticos, não é visto como uma atividade valorizada, não é visto como uma atividade de trabalho, é invisibilizado. Mas o cuidado requer trabalho, o cuidado requer tempo, o cuidado requer esforço, e essa invisibilização do trabalho de cuidado invisibiliza também essa necessidade, o quanto o cuidado é fundamental e o quanto nós somos necessariamente
interdependentes. Todo o tempo que o cuidado demanda acaba refletindo em desigualdades. Vamos pensar, então, que existe uma desigualdade. Tanto em quem se espera que realize as tarefas de cuidado, quanto em quem tem acesso às tarefas de cuidado, quem recebe as tarefas de cuidado. Quando a pessoa precisa de cuidado, ela tem alguém na família que possa cuidar? Ou ela tem políticas públicas que possam cuidar? Quando alguém paga pelo cuidado, o trabalho de cuidado é remunerado, paga por um cuidador, por uma enfermeira, paga por alguém que realize as tarefas domésticas, paga pelo trabalho doméstico, quem que recebe? Como nós vimos na nossa primeira aula, a grande maioria das pessoas que realiza tarefas de cuidado são mulheres. E além do recorte de gênero, grande maioria das pessoas que exerce cuidado, que está em profissões de cuidado remunerado, são pessoas negras, especialmente as mulheres negras. Então, falar de cuidado e de invisibilização do trabalho de cuidado, a gente precisa considerar as questões de gênero, precisa considerar as questões raciais, precisa considerar como esse esvaziamento das políticas públicas prejudica muito as pessoas e grupos de pessoas com esse recorte de gênero, raça e classe social, especialmente. Nesse decorrer da pandemia, a gente tem um desafio ainda maior nessas questões, porque instituições responsáveis pelo cuidado, a escola, com os cuidados educacionais, instituições destinadas ao cuidado, à atenção às pessoas com deficiência, instituições de contraturno para crianças e adolescentes, foram interrompidos os serviços, continuam suspensos ou reduzidos. E como que foi reorganizada essa questão do cuidado? Como foram reorganizadas as relações de cuidado, as responsabilidades pelo cuidado? Nós sabemos que, mais uma vez, as responsabilidades pelo cuidado foram atribuídas, especialmente quando a gente diz assim, a responsabilidade pelo cuidado é da família. Falar que a responsabilidade do cuidado é da família é também invisibilizar que a família é feita de muitas pessoas e, geralmente, esse trabalho de cuidado invisibilizado é realizado pelas mulheres. Pensar as questões de gênero é fundamental. E aí a gente vem, o que acontece? Porque tanto a necessidade de cuidados, de receber cuidados, quanto a possibilidade de exercer cuidados, de realizar atividades de cuidado é algo humano. Vem da questão de nós sermos interdependentes, vem da questão de vivermos em relações. E o que acontece quando o cuidado é visto como uma tarefa principalmente das mulheres ou mesmo exclusivamente das mulheres? Acontece uma sobrecarga. Isso não quer dizer que o cuidado em si seja ruim, que o cuidado em si seja um peso, o cuidado em si seja adoecedor. O cuidado exige. Mas a questão é, se todas as pessoas precisam de cuidado e todas as pessoas podem cuidar, por que é atribuído de uma forma tão exclusiva às mulheres o trabalho de cuidado? Existe uma naturalização. E aí a gente precisa olhar para as questões de gênero, precisa olhar para os ideais de feminilidade e problematizar como se as mulheres houvesse uma natureza de doação, de renúncia, de sacrifício, o quanto isso vem e funciona nessa invisibilização de algo que requer tempo, requer esforço, requer disponibilidade, requer responsabilidade, que é o trabalho do cuidado. As questões de autonomia, que escolhas se tornam possíveis, que escolhas são restritas, a gente sabe. Quando a tarefa do cuidado é colocada exclusivamente para mulheres, isso vai reduzir as possibilidades de estudo, reduzir as possibilidades de trabalho, reduzir as possibilidades de participação política. Não estou dizendo que não hajam muitos homens que também cuidem. Estou falando numa questão coletiva. Também quando os homens realizam tarefas de cuidado, é importante pensar nessa organização, como que essa divisão é feita, como que estão
como que está a distribuição para que diferentes pessoas possam se responsabilizar sem que isso seja visto como responsabilidade exclusiva de alguém, e ainda mais uma responsabilidade exclusiva naturalizada e invisibilizada, como se quem ama cuida, né? E na verdade precisam de condições para que esse cuidado aconteça, condições garantidas de tempo, de dedicação, de responsabilidade, ao invés de uma naturalização tão grande. Então, gente, falar de cuidado é falar dos direitos, do direito ao cuidado e do direito das pessoas que exercem o trabalho de cuidado, o direito que esse trabalho não seja invisibilizado e que a gente possa ter condições sociais, políticas, coletivas que contribuam, que favoreçam, que promovam cuidados dignos, né? Isso é realmente um desafio. Fechando, então, falar de cuidado, gente, é falar da experiência humana. O cuidado faz parte da nossa experiência humana. E cuidar pode ser muito prazeroso. Cuidar faz parte da nossa ligação uns com os outros, dos afetos uns com os outros, de fazer bem, de estar presente, de ter uma ligação, de poder contar e a pessoa poder contar para a gente quem a gente ama. Mas é muito difícil que essa dimensão prazerosa possa se preservar quando há uma sobrecarga, quando há essa questão de uma exclusividade, de uma pessoa que é responsabilizada exclusivamente pelo cuidado. Então, falar de cuidado é falar dessa dimensão necessária, é falar dos nossos vínculos. Então, se estamos falando de relações familiares, estamos falando de vínculos, estamos falando de relações de cuidado. E é uma discussão que a gente vai continuar ao longo da nossa matéria. Ok?